Bem-vindos a mais um Psicocast. Hoje estamos com o Brunet. Olá, nossos queridos ouvintes! Sejam bem-vindos ao nosso Psicocast para além dos livros. Eu me chamo Clara Sandy. Eu me chamo Gabriele Wellen. E hoje a gente tem a honra de entrevistar esse psicólogo renomado que ultrapassa gerações, Jerome Brunet. Aí. É um imenso prazer estar aqui, tá bom? Estou muito honrado e muito agradecido também pelo convite e pela oportunidade de estar falando aqui um pouco sobre a minha biografia e um pouquinho das minhas teorias. Que é isso, nós que agradecemos a sua presença, um dos pilares da psicologia cognitiva e também da teoria da educação. Bom, Brunet, para nós começarmos, eu gostaria de te perguntar, você tem uma trajetória fascinante e revolucionária, não é verdade? E como foi o início da sua carreira? O que te levou a desafiar as ideias do behaviorismo que eram dominantes naquele período? Bem, quando eu comecei a trabalhar na psicologia, como você disse, né, o behaviorismo ele era ali a principal teoria que embasava a psicologia. E no caso do behaviorismo, para quem não sabe, ele estrutura muito na questão do comportamento observável. Também tem a ideia lá de você dar importância para algo que ele pode ser diretamente mensurável. Entretanto, o que mais me interessa lá mesmo ali na parte da psicologia era o estudo da mente, de como acontecia os processos ali dentro, né? E acho que esse foi o pontapé inicial para me começar a estudar a cognição. Isso é uma grande mudança, não é? É muito interessante. É o foco na cognição, nas representações mentais. São coisas que não se falavam muito na época, certo? Sim. No caso, o behaviorismo, embora ele fosse uma corrente muito necessária naquele momento, porque ele foi muito útil não só para a história da psicologia, mas também para outras áreas. Mas, enquanto estudava um pouco sobre a psicologia, eu observei que o behaviorismo ele acabava por não aprofundar muito em alguns assuntos complexos, como era no caso ali da ideia da linguagem, da tomada de decisão, no próprio raciocínio mesmo. Então, quando eu comecei a estudar a psicologia, o que eu queria entender mesmo era o que estava por trás do comportamento, não só no comportamento em si, entende? E aí, no caso, quando eu estava estudando um pouco mais sobre o comportamento e também sobre a aprendizagem, que está realmente muito relacionado com o comportamento, eu percebi que a aprendizagem não se situava apenas na relação entre resposta e estímulo, mas também nas questões do contexto cultural, que era muito importante para o aprendizado em si. Isso nos leva diretamente ao seu papel na criação da psicologia cognitiva. Você pode falar um pouco mais sobre esse processo de desenvolvimento da cognição como campo de estudo? Posso sim. No caso ali, quando eu comecei a estudar sobre a cognição e formar mais ou menos as bases do cognitivismo, foi mais ou menos nas décadas ali de 1950, para ser exato, né? Com grupos de colegas mesmo, parceiros profissionais, nós acabamos por observar que a psicologia ela necessitava de uma nova forma para entender a mente em si. Então, a gente começou a se aprofundar na questão da cognição e levamos em consideração também fundar o Centro de Estudos Cognitivos, que tinha como principal base entender como funcionava dentro da mente humana, né? E também alguns processos básicos, como processar informações, organizar informações, também a questão da percepção. E, além disso, uma das partes mais importantes que eu posso dizer que o Centro de Ensino da Cognição ele foi influente foi na questão do aprendizado em si, porque nós percebemos que o aprendizado ele era um processo não passivo, como a gente vê em muitas redes de ensino, onde o aluno ele vai apenas servir como uma esponja, onde o professor ele vai jogar alguns conhecimentos acerca de determinado assunto na sala e o aluno como uma esponja vai apenas absorver. No caso, o que nós propomos é justamente entender que o aluno, ele é sim um ser ativo. Então, ele não vai apenas se restringir ao que o professor passa em sala e não apenas absorver o que ele passa, mas também ele vai ser um ser crítico, que ao chegar em casa vai indagar as colocações do professor e que vai acabar pesquisando além da fala desse profissional, né? Muito interessante, senhor Brunet. Outra coisa que me intriga muito é a sua teoria espiral do conhecimento, que você trouxe uma revolução para a psicologia, né? Que ao oposto de ser um ensino passivo, você trouxe um ensino mais ativo.
Então, eu queria entender mais sobre como ela se aplica. A teoria da espiral do conhecimento. No caso, a gente se baseia na ideia onde todo o conhecimento passado para o aluno, ele vai respeitar a etapa de desenvolvimento intelectual dele, entende? É como se eu pudesse falar que uma criança, naturalmente, ela não vai ter o mesmo nível de aprendizagem de um físico quântico, por exemplo. Então, a gente vai aprimorar esse conhecimento, vamos adaptar para uma maneira mais lúcida, uma maneira mais simples, para que a pessoa consiga absorver de uma maneira eficiente, entende? E no campo da educação isso é de fato revolucionário, né? Olhando na perspectiva da nossa atualidade. E agora eu gostaria de falar um pouco sobre a sua ideia de andamiação. É assim que se fala? Andamiação? Ela é um conceito que teve impacto gigantesco nas práticas pedagógicas, não é verdade? Isso, exatamente. Andamiação é um conceito que ele, na verdade, vai vir ali da construção física mesmo, construção civil, das palavras do andaime, né? Andaime, ele é uma estrutura ali utilizada nas construções, e ele é um suporte, digamos assim. Para quando uma estrutura ele não estiver estabilizada, ele vai ficar ali, dando suporte, dando ajuda, dando auxílio. Entretanto, tem-se o conhecimento que esse andaime não vai ser algo permanente. No momento que essa estrutura vai se sentir estável, esse andaime vai ser retirado. Então, adaptando o andaime para educação, nós podemos falar que é justamente o suporte que o profissional, o professor, o pai ou o facilitador, ele vai atribuir ao aluno. Principalmente na questão dos estudos iniciais, que são mais ou menos um dos desafios para os alunos. Algo novo que eles estão enfrentando. Então, a andaimentação, ela vai ser justamente algo que vai dar o suporte inicial para o aluno, mas visando com que esse aluno ele amadureça e que ele consiga ser um ser autônomo, entende? Basicamente isso. Esse conceito de autonomia é muito interessante, especialmente quando pensamos como os professores, eles desenvolveram isso e você trouxe todo um conceito novo. Então, você também falou muito sobre a importância do contexto cultural no aprendizado. Como que isso influencia? Qual é a sua visão sobre isso? Então, sobre o contexto cultural, ele vai ser muito influente na aprendizagem, porque a cultura em si, ela vai entregar ferramentas ao aluno, ferramentas necessárias para o processo do pensar. Ela vai trazer a linguagem, vai trazer os símbolos, vai trazer as próprias narrativas que são necessárias nesse processo. A aprendizagem, ela vai ser muito moldada pela cultura. O contexto cultural onde você está inserido vai dizer muito na questão da sua cognição, a forma como você pensa. E um exemplo bem claro disso é a criança. Uma criança recém-nascida ali até os seus 5 anos, já está aprendendo, está na fase do aprendizado da linguagem, ela não vai aprender a linguagem em si estudando uma gramática ou a norma culta. Ela vai aprender justamente a falar pelo contexto cultural, escutando as palavras que as pessoas falam para ela e ela vai replicando. E qual seria a importância dos adultos nesse processo? O adulto, ele vai ser importante, o adulto tanto responsáveis quanto os pais, porque eles que vão dar aquele suporte, o andaime, como dito anteriormente, para a criança, para que ela consiga se desenvolver como um ser crítico, criativo, influente, entende? Bom, e desde o início do nosso podcast, eu tenho percebido, senhor Brunet, que as suas ideias, elas vão muito de encontro ao que é pregado no ensino antigo. Então, o que você teria a dizer para aqueles educadores que são apegados ainda a esse ensino? Os educadores presos ainda, né? Isso. No caso, que eles têm que acompanhar as mudanças do mundo. O mundo está sempre mudando, a educação, o serviço da educação é justamente acompanhá-las. E entender que o aluno, ele é um ser ativo. É isso, muito obrigada. Agradecemos a sua presença hoje. Eu que agradeço. E é isso, gente. Tchau para vocês. Foi um prazer ter ele aqui hoje. É isso. E esperamos que vocês tenham aprendido tanto quanto nós aprendemos durante esse curto período de tempo. Um beijo. Tchau. Beijo. O nosso PsicoCast chegou ao fim. Até a próxima, nossos queridos ouvintes.